Olá de novo, pessoal. Vamos em frente no nosso curso sobre a extinção do contrato de trabalho para falar sobre o contrato de trabalho por prazo determinado. O que nós sabemos sobre esse assunto? Sabemos que, regra geral, os contratos devem ser pactuados por prazo indeterminado. Essa é a nossa regra geral, até para uma forma de proteger o empregado, de garantir a sua dignidade mínima, os contratos devem ser pactuados por forma indeterminada. Agora, em regime de exceção, a lei permite que os contratos sejam pactuados por prazo determinado, por prazo fixo. Agora, em que momentos isso seria possível? Bom, esses contratos de trabalho por prazo determinado podem ser pactuados em algumas situações. Primeiro, um serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Natureza podem ser de serviços, de montagem de uma máquina, um aumento da demanda em certa época do ano. Então vejam, eu sou um empresário e eu adquiri uma máquina agrícola, por exemplo. E aí eu preciso de alguém que monte essa máquina agrícola e tem apenas um cidadão aí no meu estado que monta essa máquina. Eu não preciso contratar esse cidadão e ter um vínculo trabalhista aí indeterminado com ele. Posso contratá-lo apenas para a montagem daquela máquina. O termo inicial vai ser quando eu contrato e o termo final vai ser quando ele encerrar essa atividade e montar essa máquina. 2. Eu também poderia ter esse contrato por prazo determinado em atividades empresariais de caráter transitório. São as chamadas ali empresas que funcionam apenas durante determinada época do ano. A gente fala sempre o exemplo, aquelas empresas que funcionam na época da Páscoa, para produzir ovos de Páscoa. Normalmente as empresas não funcionam o ano inteiro, funcionam só naquela época para esse tipo de produção. E aí sim, podem contratar os funcionários apenas para aquele período ali que se aproxima da Páscoa e depois dispensados. 3. O nosso terceiro exemplo aqui seria os contratos de trabalho por prazo determinado, na hipótese de contrato de experiência. Também é possível essa pactuação de contrato de experiência. Quando a empresa contrata um novo funcionário, ela não é obrigada já a contratá-lo por prazo indeterminado. Pode fazer uma experiência para constatar se efetivamente gostou, se quer continuar com aquele empregado. E aí o contrato de experiência tem um prazo máximo de 90 dias, isso é diferente de 3 meses, eu sempre faço essa observação, e é admitida uma única prorrogação dentro do prazo máximo. Então vejam, o prazo máximo é 90 dias, eu posso ter um contrato de experiência pactuado por 45 dias e prorrogado por mais 45. Agora só uma prorrogação, não posso ter 30 dias prorrogável por mais 30. Mesmo que isso não atinja ali os 90 dias, na terceira prorrogação, isso ali já seria considerado inválido e aí esse contrato já seria um contrato por prazo indeterminado. Olha, o que nos interessa aqui nesse curso é saber os direitos tanto do empregado quanto do empregador na extinção desse contrato de trabalho por prazo determinado. O que acontece se a empresa contrata o empregado e esse empregado resolve sair, ele resolve encerrar esse contrato? Olha, quando é parte da empresa, quando é ela que resolve pôr fim a esse contrato de trabalho por prazo determinado, ela deve pagar a indenização ao empregado correspondente à metade da remuneração que seria devida até o final. Então eu dou um exemplo aí para ficar fácil o nosso cálculo matemático. Se tinha um contrato de trabalho por 6 meses, R$1.000 por mês, extinguiu o contrato de trabalho, vai pagar a metade. Então vai pagar para ele a metade do que seria devido, no exemplo aqui, R$3.000. Se for diferente, se a iniciativa for do empregado, for ele que deseja encerrar esse contrato de trabalho por prazo determinado, nesse caso, ele deve pagar uma indenização ao empregador pelos prejuízos que lhe foram causados. Ressalvado que esse valor de indenização que o empregado vai pagar jamais será maior ao que lhe seria devido em idênticas proporções. Se partisse do empregador, ele teria direito de receber a metade. Então jamais poderia passar disso para a indenização paga pelo empregado. E uma observação importante,
Nesse contrato de trabalho por prazo determinado, é possível uma pactuação de uma cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. No ato desse contrato de trabalho por prazo determinado, as partes pactuam, dizendo assim, olha, se a gente encerrar o contrato, não geraria o direito a essa indenização. Concorda, empregado? Concorda, empregador? E deixam isso como uma cláusula do contrato considerada válida. Tudo bem, pessoal? Com isso eu encerro essa parte com vocês. Um abraço e até a próxima.